Que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, o Criador do nosso atual mundo, o planeta Terra, continue nos amparando e nos motivando para que continuemos divulgando a mensagem de Jesus, o seu muito amado Filho e nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Nós temos sempre recebido questões, perguntas, e dentro do possível nós vamos respondendo. Para hoje, pediram para falarmos um pouquinho mais sobre o momento apocalíptico. Todos nós estamos sentindo que todos os instantes, a cada momento, tem mais uma notícia sobre os problemas geofísicos, independente dos problemas sociais, as guerras, as lutas, homens matando homens. Imaginemos, 2000 anos depois de Jesus, nós ainda continuamos em guerra. Mesmo todo mundo sabendo que a vida é eterna, que existem leis fundamentais para que todos nós adquiramos o conhecimento o quanto antes. Então a pergunta é, pedindo falar um pouquinho sobre o momento apocalíptico. E a primeira pergunta, nós escolhemos 3 perguntas. A primeira pergunta é, neste momento de transição planetária, de que maneira o ser humano vai se conscientizar quanto à finalidade sagrada da vida? Tentativas, nós temos há séculos, milênios, homens tentando harmonizar, homens que perderam sim o endereço deles próprios, perderam como consequência o endereço de Deus. Não conseguiram ainda ter um foco essencial e eterno para um grau de consciência que nós, humanidade, já temos no planeta Terra. Então, o que mais vai levar o homem, o ser humano, a dar um sentido sagrado à vida são os fenômenos naturais. Porque nós já aprendemos que quando nós não mudamos pelo amor, mudamos ou mudaremos pela dor. Então, é um processo natural. E em função dessas mudanças naturais, onde nós não temos nenhum tribunal para recorrermos, nós vamos sentir muita necessidade de Deus. Então, essa necessidade de Deus é que vai unir os homens aos homens e o homem ao Criador dos homens, ao nosso Deus. Segunda pergunta, diante da avassaladora corrupção da Terra, como levar os administradores dos países quanto à sacralidade da vida? A corrupção não é por maldade, crianças. A corrupção é por ignorância. Porque se a sociedade tivesse já colocado na pauta da sua existência, na pauta da sua vida, de que toda ação gera reação, nós não seríamos mais nem corruptos, nem corruptíveis. Nós seríamos apenas trabalhadores, melhorando a nossa conduta, melhorando a nossa conexão com a essência da vida. O Cristo terráqueo, responsável pelo alimento sagrado de todos os reinos do nosso planeta. Então, não fiquemos preocupados com corrupção. De qualquer maneira, porque nós também temos um prazo, esse prazo dos corruptos e corruptores já terminou, porque nós estamos numa fase de transição planetária, uma fase de separação do trigo do joio, uma fase da queda das nossas máscaras. Então, terminou esse prazo. Então, vamos ter o quê? Avassaladoras dores, muitas dores, muitas dores. E aí é que surge o que falamos antes, a necessidade de Deus. E o que mais vai nos levar a essa mudança substancial é que nós, tombados pela culpa, tombados pelo remorso, vamos mudar. Porque temos aqueles que já conhecem como deveriam conduzir a vida, mas em função de interesses externos, interesses materiais, continuam sem coragem, sem foco essencial para investir na nossa libertação íntima, na nossa reforma íntima. A terceira pergunta é, vez que transformamos o patrimônio moral da humanidade, o Evangelho de Jesus, em mercadorias de compra e venda, como ficarão os mercadejantes da mensagem do Nazareno Mestre? Isso é um processo, vamos dizer, é por ignorância, não é por maldade. Isso aí o nosso querido Buda, 2.500 anos atrás, já falava. O que mais nós praticamos é atos de ignorância, não é maldade. Então, onde está o erro? Aqueles que conhecem estão encolhidos, recolhidos nos seus redutos ou nas suas travas psicológicas e não têm dado uma ajuda de bom nível para a sociedade se libertar. Então, quem conhece tem maior responsabilidade. Então, se nós somos conhecedores das 2 leis fundamentais no universo de Deus, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, e não divulgamos essas leis, a culpa é nossa. Então, muitos estão errando por ignorância. Então, muitos mercadejantes da mensagem cristã, da mensagem de Jesus, vão desencarnar de maneira muito abrupta, muito, parece que não tem explicação.
Parece que a alma vai deixar o corpo porque não cumpriu o seu programa reencarnatório. E outros vão ter muitas máscaras, mesmo continuando encarnados, mas vão perder as máscaras. E outros tantos bilhões vão entrar no estado de pânico, a doença avassaladora da transição planetária. E muitos outros vão ser tomados pela culpa por conhecerem o que é certo e estando tendo conduta que são refratárias a um cristão consciente da sagrada finalidade da vida. Então, vamos todos, e essas notícias nós sintetizamos no livro, já temos divulgado bastante, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Solicitem está espalhado pelo mundo, e principalmente aqui pelo Brasil e em Portugal, mas a editora do conhecimento. Solicitem que em poucos dias todos vão receber. E aqui ainda tem aquele item, nós vamos ter visitas de extraterrenos e de intraterrenos nos seus discos voadores visitando a nossa sociedade aqui da superfície. Então, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, editora do conhecimento. Nos preparemos para os grandes eventos naturais, aqueles eventos que vão aproximar os homens dos homens e o homem de Deus. Bênçãos para todos nós e que Jesus continue fazendo parte das nossas sagradas aspirações.